Então, vamos todos, né? Tá todo mundo me ouvindo? Então, vamos todos a serenar nossos corações agora, trazer à mente a imagem de Jesus, nosso amigo, nosso mestre. Vamos receber esse amor que vem do alto e agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, pela vestimenta, por termos um abrigo, um teto. Vamos agradecer pela família e pelo dom da vida. Pedimos, Mestre, nos ajude a estar mais perto de Ti. Ilumine os estudos dessa noite, que possamos empregar os Seus ensinos em nossas vidas, iluminar os nossos caminhos. Assim seja. Então, meu nome é Patrícia, tá? Eu sou trabalhadora aqui da Casa Recente e eu quero agradecer, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero agradecer a acolhida da casa, tá? A casa me acolheu muito amorosamente e eu quero agradecer os trabalhadores da casa também, né? São trabalhadores muito sérios, muito comprometidos, né? E isso é uma coisa bonita de se ver, tá? Então, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade, tá? E hoje, o estudo proposto, né, para as nossas reflexões é a porta estreita. E ela tá, esse texto evangélico, ele tá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, tá? E para a gente começar as nossas reflexões, eu vou ler um trechinho, tá? De um aqui que eu tenho mais afinidade, que é o de Mateus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Isso, né, é uma fala de Jesus. Mas, para a gente embasar as nossas reflexões dessa noite, eu peguei algumas palavras-chave desse trecho e peguei o significado, para a gente embasar as reflexões dentro do significado mesmo. Por exemplo, a palavra perdição. A gente usa ela muito informalmente. Esse aí é o caminho da perdição, né? Acho que quase todo mundo já ouviu falar isso. Mas o que significa mesmo a palavra perdição? Aí eu fui no dicionário. Situação de desgraça, ruína, fracasso, falta de honra. Que é esse o que a gente usa muito informalmente, né? Mas também tem um outro significado que eu achei muito interessante da gente usar aqui essa noite, que é ato ou efeito de perder-se, desculpa. Então, é o ato ou efeito de perder-se, é a perdição. E o que significa a palavra caminho, que a gente também usa ela tão, né? Espaço a percorrer de um lugar para o outro. É a direção que se toma quando se pretende chegar a algum lugar. Tranquilo, né? E vida. Vida também é uma palavra tão usual, né? Mas o que significa? Para nós aqui do estudo, eu peguei o significado seguinte, ó. É a essência, a causa, a origem, o princípio de força e de existência. E lembrando de uma coisa que Jesus falou para a gente, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no Evangelho de João. Então, Jesus falou isso para a gente, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui, nesse texto evangélico, ele fala da porta estreita e do caminho apertado que leva à vida. Ou seja,
né? Para a gente chegar até Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a gente precisa percorrer um caminho estreito e passar por uma porta estreita. Mas como seria isso, né, na prática? É o que nós vamos refletir aqui essa noite. Como percorrer esse caminho e encontrar Jesus, né? E ele fala também que pela porta, né, larga a gente se perde, né? A gente consegue se perder. E Jesus fala também que muitos estão nessa condição. Muitos passam pela porta larga e pelo caminho largo. E então, muitos de nós, né, estamos perdidos. Foi isso que Jesus falou, não é eu que estou falando, não. Ele falou aqui, ó, que a porta larga e o amplo caminho leva à perdição, e muitos são que entram por ela. Então, muitos de nós se encontram-se perdidos, vamos dizer assim. Mas como se achar, né? E Jesus também fala que poucos conseguem encontrar a porta estreita. Poucos conseguem encontrar a porta que leva à vida. E o Espírito Amélia Rodrigues, no livro, deixa eu ver o nome aqui, Caminhos Estreitos e Ásperos, ela fala que realmente o caminho é estreito, mas ele é acessível a todos. Todo mundo que quiser passar por esse caminho estreito, ele é acessível. Mas aí eu fiquei pensando, mas espera aí, Jesus não falou que poucos passam? Se o caminho está acessível para todo mundo, por que poucos passam? Todo mundo que quiser adentrar pode passar, mas poucos encontram o caminho. Por que será? Aí, o Espírito Vinícius, lá no livro Pegadas do Mestre, ele fala que a gente não consegue transpor a porta estreita com facilidade, porque é preciso porfiar. O que é isso? Lutar. Que é preciso lutar muito através dos caminhos do dever. Então nós estamos construindo uma linha de raciocínio aqui, né? Então a porta é estreita, o caminho é estreito, que conduz a Jesus, né, a vida. Poucos a encontram, mas é acessível a todos. Aí o Espírito Vinícius nos dá uma dica. Falou que poucos a encontram, por quê? Porque precisa entrar, né? Precisa ter atitudes de acordo com o dever. Mas o que é dever? Muitas vezes a gente confunde dever com obrigação. E é diferente, né? Não é? Isso mesmo, nada a ver uma coisa com a outra. Isso. Não é diferente dever com obrigação. Justamente. Você quer falar para nós? Dever é uma coisa que acontece naturalmente. Obrigação é quando você vai, porque o curso, tipo, aquela coisa vai que você vai meio que assim, meio que dando meio que resmungando, você vai, é uma obrigação. Dever você vai exportar naturalmente, livre assim. Isso mesmo. Você vai por obrigação, você fala assim, eu sou obrigado a fazer isso. Você faz aquilo talvez pela razão que você precisa fazer. Isso é obrigação. O dever não. O dever está relacionado à nossa responsabilidade moral. Ele vem da consciência. Então o dever nasce do coração, a obrigação nasce da razão. E o Espírito Vinícius fala que para a gente conseguir, então, passar por essa porta estreita e chegar até Jesus, a gente precisa percorrer esse caminho do dever. Ou seja, a gente aplicar os ensinos do Mestre na nossa vida, né? Então, tá. Mas como fazer isso na prática? Né? Como conseguir, como assim passar por uma porta estreita? Então, vamos na simbologia da porta, né? Para que serve uma porta? Porta material mesmo.
A gente aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Que aquela ali também é. Na cabine do passe tem 2, parece. Então, para a gente ter conseguido entrar aqui na casa, a porta estava aberta, né? Alguém veio mais cedo, organizou aqui, abriu o salão, né, com a chave bonitinho, para a gente conseguir adentrar. Então, essa é uma das funções da porta. Ela nos conectou aqui dentro. Mas se tivesse a porta aqui tudo fechado, ninguém ia entrar. A janela também, né? Se ninguém pulasse a janela também. Ou seja, ela formou uma barreira também. Outra coisa, outra função da porta, por exemplo, lá no final é a cabine do passe, né? Ela conectou os ambientes, conectou o salão aqui à cabine do passe. Uma outra coisa, quando vocês vieram para cá, não deixou ninguém em casa, por exemplo, trancou a casa, né, em tese. Cidade pequena a gente às vezes esquece, deixa a porta aberta, né? Mas em tese a gente tem que trancar a porta. Ou seja, para quê? Proteger. Viu que são várias funções de uma porta? Porta material, eu acho que ninguém nunca pensou nisso, né? Eu também não, pensei para estudar. Tá. E o que será que Jesus está dizendo, né? Porque ele usou a simbologia da porta para trazer um ensino profundo para a gente, né? O que é a porta? A função dela é a gente passar de um lugar para o outro. E Jesus fala que para chegar até ele a gente tem que passar numa porta bem estreitinha. E nas nossas vidas, né? Será que porta que a gente está querendo abrir? Ou que porta que a gente está precisando fechar? Será que o caminho que a gente está percorrendo nas nossas próprias vidas está sendo mais estreito ou mais largo? Mas eu estou falando no sentido do que Jesus falou. Do caminho estreito, que é aquele caminho, aquelas atitudes que a gente está tendo nas nossas vidas, elas vão ser de acordo com os ensinos de Jesus? Vai nos conduzir até Ele, nos deixar mais próximos dEle? Ou as portas que a gente está abrindo nas nossas vidas é mais larga? Ou seja, está nos fazendo se perder, né? Se perder de Jesus, dos ensinos do Mestre. Então, fica aí uma reflexão para que a gente faça nas nossas próprias vidas, assim. Que porta que eu estou abrindo? Que caminho que eu estou percorrendo? Ele vai me levar até onde? Jesus está no final desse caminho? E, para exemplificar, né, eu trouxe um exemplo de alguém, um exemplo do Evangelho, tá? De alguém que eu considero que passou pela porta estreita. Um exemplo evangélico mesmo. Ele está narrado no Evangelho de Marcos 10, capítulo 10, e de Lucas, capítulo 18, que fala do cego de Jericó, do cego Bartimeu. Então é o seguinte, eu vou ler na íntegra a versão de Lucas, tá? E depois a gente vai refletir pausadamente sobre essa passagem evangélica e ver como que foi que Bartimeu passou pela porta estreita, na minha visão, né? Vamos ver se vocês vão concordar também, se ele passou ou não, né? Vamos ver no final. Então tá. Depois foram para Jericó e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando,
disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, vamos refletir pausadamente aqui nesse trecho evangélico. Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho. Jesus estava passando numa estrada com uma multidão e também tinha uma multidão sentada também de pedintes. No outro evangelho fala que tinha uma multidão de pessoas também mendigando. E por vezes a gente fica nessa situação, tá? Por exemplo, como assim? Quando a gente passa por uma situação difícil na vida da gente, né? Quando acontece algo não muito legal, né? Vamos falar assim, a gente por vezes fica à beira do caminho paralisado diante daquela situação, ou até mendigando mesmo por vezes, mendigando afeto, né? Não consegue nem se nutrir de afeto porque passou por uma situação muito difícil. Então, a gente às vezes se paralisa mesmo, fica ali naquela condição de Bartimeu, sentado à beira do caminho, mendigando, ou se lamentando, vamos dizer assim, se vitimizando por uma situação ruim mesmo que a gente passou, mas a gente permite que essa situação nos paralise, né? Às vezes você bateu em várias portas ali, não conseguiu, desanimou e parou ali à beira do caminho, né? Só que Bartimeu, cego, né? Naquela época lá de Jesus, ele não tinha quase nenhuma condição, né? Porém, ele não se deixou se vitimizar. Na primeira oportunidade, quando ele ficou sabendo que Jesus passou, o que ele fez? Gritou. Era a única ferramenta que ele tinha. Ele estava numa condição miserável, vamos dizer assim, deplorável, uma situação de mendicância, mas mesmo assim ele não se calou. A única coisa que ele tinha, que ele podia fazer, era gritar, porque ele ia fazer mais o quê? Né? E ele usou aquilo que ele tinha. Era uma ferramenta só que ele tinha, que era a voz, e ele fez uso dela. Então ele não se deixou abater totalmente pela situação que ele tinha. Ele não tinha quase nada, só a voz. E o que ele tinha, ele usou. E olha, e ele não gritou de qualquer forma. Ele pediu misericórdia. O que é isso? É fazer um reconhecimento, é ter humildade de reconhecer que ele estava numa situação difícil, miserável mesmo, vamos dizer assim, e pediu ajuda da forma que ele pôde, gritando, né? Mas ele pediu humildemente: tende misericórdia de mim. Então, ele reconheceu a situação dele e pediu ajuda para Jesus. E no caso, gente, e fala aqui no Evangelho que muitos tentaram fazer ele calar, mas ele não calou. Quanto mais repreendia ele, mais ele clamava. O que é clamar? Clamar é gritar, é falar alto a mesma coisa. Ele pediu: tende misericórdia de mim. E quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Ele não desistiu, ou seja, ele não ouviu nenhuma voz que mandou ele calar. Porque muitas vezes na vida da gente, a gente ouve algumas vozes, vamos dizer assim, tentam calar a gente,
tentam impedir a gente de ir para o caminho que a gente precisa ir, de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, inclusive voz interna mesmo. A gente mesmo fala com a gente assim, não, mexe com isso não, você não vai dar conta, né? Não, isso não é para você não. Então assim, os nossos medos, os nossos traumas, muitas vezes nos impedem de sair dessa condição e buscar ajuda, ou ir para algum lugar para a gente ser ajudado. Então, e além disso, tem vozes externas também que tentam nos calar, né? Pode ser inclusive amigos, família, e às vezes nem é por mal, né? Às vezes fica até com medo de, você fala assim, nossa, eu vou fazer determinadas coisas. Por exemplo, quando eu comecei na doutrina espírita, meus familiares falavam para mim não vir, né? Eu ouvi isso sempre, e já tem mais de 15 anos, a minha mãe ainda fala comigo assim, por que você não vai na missa? Né? Então, assim, eu vou quando precisa, mas nada contra, tá? Só estou te dizendo que a gente ouve isso para a gente não siga o caminho que a gente gostaria de seguir. E por vezes a voz é até da sociedade. Como assim? Porque a sociedade, ela impõe padrões, né? Tem padrões raciais, de gênero, por exemplo. Tem uma função, hoje já mudou muito, graças a Deus, mas ainda tem função que é de homem, função que é de mulher. Mas você vai fazer isso por quê? Isso não é coisa de homem, né? Então, assim, tem vários tipos de vozes que a gente pode dar um exemplo aqui, que nos paralisa, que tenta nos paralisar, nos impedir de percorrer o caminho que a gente precisa percorrer, né? Mas Bartimeu não escutou isso. Ele não teve nenhum bloqueio interno e nem escutou o pessoal mandando ele calar, né? Ele só foi, ele fez o que ele podia, né? E uma outra coisa que eu acho interessante a gente refletir é que Jesus, ele não foi até Bartimeu. Ele gritou, Bartimeu gritou alto, Jesus estava passando, Jesus parou, conta no Evangelho que Jesus parou, ouviu Bartimeu e parou. E falou assim, tragam ele até mim. Jesus não foi assim, deixa eu ir lá, tadinho, que ele é cego. Não. Jesus parou, ouviu ele dentre uma multidão que estava com Jesus e uma multidão de pedintes. E Jesus ouviu Bartimeu. Mas Jesus não foi até Bartimeu. Pediu que levassem ele até ele. Por que vocês acham que Jesus fez isso? Para judiar dele? Nossa, ele é cego, gente. Como é que ele vai chegar até aqui a mim? Por que será que Jesus não foi lá? Pediu para Bartimeu vir e pediu alguém para ir lá buscar. Uma coisa também que é importante, tem vozes. Jesus não foi lá pessoalmente, pediu intermediários para buscar Bartimeu, tá? Tem vozes para nos calar, mas também tem vozes e situações também para nos incentivar. Jesus mandou um intermediário lá buscar Bartimeu, né? Só que muitas das vezes as vozes que querem nos calar, a gente escuta mais do que aquelas que querem nos incentivar para o caminho, para ir para crescer. Então tem também, tá? É só a gente prestar atenção nessas vozes que querem nos enaltecer, né? Nos ajudar. Mas eu não respondi por que Jesus não foi até lá. Bartimeu é que teve que ir até Jesus. Bartimeu é que teve que levantar e ir aonde Jesus estava. Jesus não voltou. Ninguém arrisca falar? Foi atrás do que queria. Ele não ficou parado, ele foi atrás do que ele queria, porque ele achava que era importante para ele. Justamente. Jesus queria que Bartimeu tivesse ação, de acordo com a condição dele.
Ele podia levantar e ir lá, ele tinha condição de levantar e ir até Jesus. Então a gente também precisa fazer esse movimento, essa ação, o que a gente der conta, né? Bartimeu estava na condição de cegueira, mas ele conseguia andar, ele conseguia ir até Jesus. Então, o que a gente pode fazer, o que tiver ao nosso alcance, mesmo a gente estando numa situação muito difícil, tem sempre algo que a gente ainda pode fazer. E quando os intermediários foram... Deixa eu só beber uma água aqui. E quando esses intermediários, que a gente nem sabe quem, né, foram lá chamar o Bartimeu, o que eles falaram para ele? Ele falou assim, ó, coragem, levanta-te, ele te chama. Mandou ele ter coragem. E da onde que vem a palavra coragem? Na etimologia da palavra, cor significa coração. Agir conforme o coração. Então, Bartimeu teve essa coragem assim na hora que chamou ele, ele não titubeou assim, ele levantou na hora, ele ergueu-se do chão, ele estava no chão, sentado no chão. Quando ele recebeu a primeira oportunidade, ele levantou na hora, ele se posicionou de pé diante da vida. Quando ele teve essa oportunidade. E outra coisa, fala aqui que ele deixou a capa dele para trás. Ele ergueu-se e largou a capa. Naquela época, até para mendigar, o Império Romano ele tinha que autorizar. Então, aquelas pessoas que estavam à beira do caminho pedindo esmolas, que tinha uma capa, né, era autorizado pelo Império Romano de pedir esmola. Então eles faziam um cadastro das pessoas que precisavam e forneciam uma capa para as pessoas vestirem. Então essa capa, ela era o meio de sobrevivência de Bartimeu. Ele só comia e tinha as coisas porque tinha a capa, de acordo com a autorização do Império Romano. Então, era um meio de sobrevivência, né? Ele não podia fazer alguma outra coisa naquele momento. Porém, essa capa, né, ele recebia a capa com o selo do Império Romano e estava escrito na frente da capa, que eu vou ler, eu acho bem... Esse homem é um miserável mendigo e vive de esmolas. Isso era o que estava escrito na capa, né, segundo a informação do Rossandro. Então, essa capa era um meio de sobrevivência, que era por meio dela que ele comia e subsistia, e também conferia um título de incapacidade para ele, miserável mendigo. Olha como é forte isso. Mas quando Bartimeu sabia, ele recebeu o convite para ir de encontro ao Jesus, ele nem pensou, ele largou a capa para trás. Ele teve uma coragem imensa. Ele pensa, vocês verem, vocês teriam essa coragem? Ele largou para trás. Era um título, sim, de incapacidade, entre aspas, vamos dizer assim, né? Um miserável mendigo, mas era aquilo que conferia para ele alimentação, sobrevivência. Mas ele não pensou duas vezes e largou para trás. Ele precisou percorrer, vamos dizer assim, gente, eu só vou fazer a pergunta de novo. Vocês teriam essa coragem? A coragem que o Bartimeu teve de abandonar essa capa e ir de encontro a Jesus? E eu faço uma outra pergunta. Que capas a gente tem que abandonar? Talvez uma capa de uma zona de conforto, mas que nem é tão confortável assim, mas que você já sabe ali até onde dói, vamos dizer assim.
Que capa a gente precisa se desfazer da nossa vida para conseguir ir de encontro a Jesus? Será que a gente tem essa coragem? Por quê? Pensa para vocês verem. Quem foi buscar Bartimeu cego, sentado na beira do caminho, chegou alguém lá, ele não conhece aquele alguém, é um intermediário de Jesus. Mas ele não sabia se aquele intermediário ia levar ele até Jesus de verdade. E quando ele chegasse até Jesus, ele também não sabia se ele ia ser curado. Mas mesmo assim, ele confiou plenamente em Jesus. Deixou aquela capa para trás e foi de encontro a Jesus. Mesmo sem ter a certeza absoluta, porque ele não tinha. E concorda comigo que ele teve que percorrer de onde ele estava sentado, ele levantou, deixou a capa e foi e percorreu um caminho até Jesus, às cegas, sendo levado por alguém. É muita coragem, né? Também acho. Né? Muita bagagem, né? É muita bagagem moral, né? E outra coisa que é importante a gente pensar é que quando Jesus pergunta para Bartimeu, fala assim para ele, quando Bartimeu chega, né, chega de frente para Jesus, Jesus pergunta para ele. Jesus não vai falar assim, nossa, deixa eu te curar que você está cego. Ele não fez isso. Ele perguntou para ele, que queres que te faça? Jesus respeita a gente integralmente. Ele precisou ouvir. Na verdade, Jesus não precisou ouvir. Bartimeu que precisava falar. Né? Jesus já sabe exatamente daquilo que a gente necessita. Mas ele nos respeita. E quando Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que te faça? Bartimeu não falou assim, ai Jesus, sabe, eu estou numa condição tão ruim. Ele não lamentou, ele não criticou, ele não colocou a culpa em ninguém daquela condição que ele estava. Ele simplesmente deu uma resposta direta, que eu volte a ver. Ele não culpou ninguém, não se vitimizou, nem nada. E a gente, quando a gente conversa com Jesus, né? E se Jesus nos perguntasse hoje, o que queres que te faça? O que a gente responderia? A gente ia culpar alguém primeiro, se lamentar, vitimizar, ou a gente teria uma postura mais madura diante do Mestre? A gente sabe realmente o que a gente quer para a vida da gente? Que porta que eu quero abrir? Que porta que eu preciso fechar? As portas que eu tenho aberto em minha vida vai me levar para onde? Para que lugar? Jesus está no final desse caminho? Então, né, é mais um questionamento, né, que a gente faça na vida da gente. Então, na verdade, o meu objetivo, né, dessa noite é que vocês saiam daqui com um tantão de perguntas. Várias perguntas, assim. Para que vocês busquem respostas em vocês mesmos, claro, mas é na centelha divina que habita aqui dentro. Né? Os ensinamentos que Jesus deixou para a gente nessa sementinha que foi plantada em nós aqui. Né? Que a gente se questione. O que a gente tem feito da existência, da dádiva da vida que o Criador nos forneceu? Fica aí, né? Uma reflexão para todos nós. E é o que eu tenho feito na minha vida também, tá? E uma outra coisa, no final, aí Bartimeu, né, depois ele retomou a visão, ficou liberto da cegueira, e Jesus falou para ele assim, ó, vai, tua fé te curou.
Geralmente Jesus não pega a atribuição para ele devolve para a gente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui, Jesus não falou assim para Bartimeu, venha. Ele falou, vai. Tem uma diferença muito grande. Bom, Bartimeu se libertou, né, dessa cegueira. Da cegueira, ele foi lá, fez o que ele pôde, diante das possibilidades que ele tinha naquele momento. Vamos recapitular. Dentro da situação muito precária que ele tinha naquele momento, ele fez o que ele pôde, ele se esforçou, se libertou do que precisava se libertar, foi de encontro a Jesus, sabia o que queria da vida dele, conseguiu aquilo do Mestre, ele podia ir para qualquer lugar. Jesus ainda falou com ele assim, vai. Mas o que o Bartimeu escolheu? No final fala que ele seguiu Jesus pelo caminho. Então ele podia fazer aquilo que ele quisesse. Jesus não falou venha. Vai, né, Bartimeu, confia, né? Se você confiar, né? Justamente. E o livre-arbítrio. Escolha, né? A escolha. Escolha, isso mesmo. Jesus devolveu para Bartimeu. Falou, vai. Sim, confia, escolhe o seu caminho. Mãe. Mesmo. E Bartimeu escolheu seguir Jesus. É o que Jesus faz com a gente diariamente. Todos os dias a gente tem o poder da escolha. Você pode escolher qual caminho você quer percorrer, qual porta você quer abrir. Então, alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Porque eu falo, né, assim, não dou espaço para ninguém falar. Então, gente, que a gente possa ter coragem, que a gente possa ter sabedoria, discernimento, serenidade e fé diante da vida. Que as nossas escolhas sejam pautadas no ensino do Mestre, naquilo que ele nos deixou como prática, principalmente. Ele não só falou, ele vivenciou isso. Ele mostrou pra gente que é possível. Ele mostrou pra gente que é possível passar por essa porta estreita. Até o Espírito Vinícius, ele fala que o caminho às vezes ele é bordado de espinhos. Eu achei uma resposta filosófica muito importante, porque às vezes é isso mesmo. A gente encontra vários espinhos no caminho que a gente percorre, né? Mas basta, né, que a gente tente plantar flores. Se tem espinho, que a gente plante flores, né? Porque todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis, né? A gente está aqui para isso mesmo, para aprender. Ainda é um hospital-escola o que a gente está vivendo, né? A gente precisa ainda passar por situações. Porém, a gente aqui escolhe. O Sartre, o filósofo, fala que a gente não é aquilo que nos aconteceu. A gente é aquilo que a gente faz daquilo que nos aconteceu, tá? Então, assim, se a gente estiver passando por qualquer que seja a situação difícil que a gente tenha vivenciado ou está vivenciando, não permita que isso te paralise, que te deixe à beira do caminho. Faça o que for possível. Se for uma única ferramenta que você tiver, use ela. Busque. Não permita que nenhuma voz te cale, principalmente a sua. Assim, tenha fé, tenha confiança em Deus, acima de tudo, e busque o caminho mais estreito, talvez, com espinhos, talvez, mas no final do caminho quem vai estar lá é Jesus, né? E deixa eu só achar aqui. Eu perdi. Acho que caiu.
Eu tinha uma mensagem para ler, mas acho que ela caiu na beira do meu caminho aqui. Posso comentar? Pode, por favor. Então, você comentou aí que a gente a todo momento é convidada a escolher o transporte, né? Eu acho que a gente, quando pequeno, tem criança, a gente lida com as pessoas do dia a dia, principalmente com o público mais jovem, a gente percebe que hoje parece que se tem uma cultura do menor esforço, ao invés da cultura do esforço. Ou seja, a gente crescer por mérito. Né? A ideia é que nós temos que ser o mais simples possível e considerar as coisas da maneira mais fácil possível. Isso muitas vezes é passado como uma boa vida para a gente. A gente sabe que é o contrário. A gente vai crescer na vida a partir do momento que ele se esforçar. A gente se transforma, a gente se reforma a partir do nosso esforço, pessoal. Então, eu acho que essa lição da porta estreita, a próprio exemplo do Bartolomeu, muito pertinente, né, para mostrar isso para a gente, né, que a gente vai crescer com o nosso esforço. E assim, eu fico às vezes triste porque a gente que trabalha com educação, a gente vê que hoje as pessoas são muito pouco resilientes, no sentido que qualquer problema que tem na vida, tá, aquilo ali vai ser encarado como um desastre total, como um motivo de regressão muito grande. Talvez porque as pessoas não estão preparadas, porque lá atrás foram acostumadas a escolher a porta larga e não a porta estreita. Então, muito pertinente os seus comentários. Obrigada. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vicente? Realmente, o estágio que a humanidade ainda está, nós temos muito mais atrativos para esse caminho largo. Realmente ele é muito mais fácil para nós. Porque no Evangelho Segundo o Espiritismo, quando você falou sobre o dever, lá diz que o dever em primeiro lugar, o compromisso da criatura consigo mesmo. Então, quando se fala em porta estreita, nós elegermos um compromisso conosco mesmo, na busca de um caminho que pode ser mais difícil, porque não atende aos interesses mais imediatos. Os interesses mais imediatos é aquele que a vida nos leva, diferente do Bartimeu, que queria levar a vida. Então, quando Jesus fala que para a gente atravessar essa porta, o caminho que a ela conduz é apertado, é porque ele é ainda objeto de esforço para ser conseguido, devido ao estágio em que nós nos encontramos ainda na humanidade. Nós somos mais atraídos pelas facilidades, como bem lembrou o nosso educador Machado. Quando a gente vê que as facilidades nos atraem de forma mais segura, fica fácil entender porque o caminho é largo, porque vai ser esforço. Zé Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso. E quando o Cristo fala que o ideal seria a gente levar a vida no rumo da porta estreita, desse caminho apertado. Então, se a gente pensar então que a Terra está num momento de transição, quem sabe nós estamos tendo as últimas oportunidades nessa morada, de escolher esse caminho apertado e de vencer as dificuldades da porta estreita. Justamente. Você quer falar, Léo? Não. Não, então tá. E às vezes, gente, é lícito, por exemplo, quando a gente passa por uma situação muito difícil, é lícito a gente sentir dor, né? Dor física, dor espiritual, né? O que a gente está falando aqui não é que a gente tem que ficar se martirizando e sentindo dor, não é isso,
né? É lícito quando a gente passa por uma situação difícil, a gente às vezes até se sentar um pouquinho para descansar, vamos dizer assim, descansar a alma, mas depois seguir, né? Porque nós somos humanos, ainda estamos em formação, né? Nós somos seres perfectíveis, não perfeitos ainda. Então a gente está sujeito a passar pelas intempéries e sentir elas, né? Porém, né, deixar que essas intempéries da vida nos paralisem é que não é lícito. Não é lícito conosco mesmo, principalmente, como diz o Vicente, e com o Criador que nos deu a vida, né? Então, assim, às vezes, porque às vezes a pessoa está assim, nossa, você não passou pelo que eu passei. Não, a gente não sabe como que é a dor do outro, a gente não tem uma distância ótica, né? Cada um é que sabe da sua dor. Porém, né, não se deixe abater, assim, não desista e fique sentado à beira do caminho. Se for preciso, descanse. Descansa a alma. Você realmente passou por uma situação difícil, passou. Mas essa situação não te define. Não define a sua vida. É um momento, é uma situação ruim, não é uma vida ruim, né? E o que você pode tirar disso? O que você pode ressignificar dessa situação para você poder levantar e seguir o caminho? Porque, por vezes, o fato é muito difícil mesmo. Aconteceu alguma coisa muito difícil que a gente está sujeito a isso. Porém, tem como o fato não vai mudar, né? Mas talvez a gente consiga mudar o nosso posicionamento interno diante do fato. Você não vai esquecer ele. Se você for esquecer, você vai estar com problema de memória ou Alzheimer, alguma outra coisa assim. Geralmente a gente não esquece o fato em si, mas você pode olhar ele com outros olhos, ressignificar aquilo que te aconteceu e seguir em frente, descansar o tempo que precisar, a sua alma, vamos dizer assim, e continuar o caminho, tá? Então, era essa, assim, as reflexões que eu queria trazer para todos nós, né? Que a gente consiga, né, fazer essas indagações de nós para nós mesmos, assim, o que a gente tem feito da nossa existência, da nossa vida, aonde a gente quer ir, o que a gente quer conquistar, tá? Que se vocês saírem daqui com pelo menos uma dessas perguntas assim no coração, eu já fico satisfeita, né? Que esse era o meu objetivo, assim, trazer reflexão, tá? A prece? A prece final? Os passistas. Tá. Gente, eu convido agora os passistas para vir aqui na frente, por gentileza, e o Brás para fazer a nossa oração final. Esse aqui é o microfone. Então vamos elevar o nosso pensamento, essa figuração que está entrando agora, agradecer primeiramente a Jesus, toda a espiritualidade, cada um de nós com as necessidades, com a palavra, experiência, possamos sair daqui com pessoas melhores, com alegria, tentando melhorar. Agradecer por tudo, por essa oportunidade, essa doutrina maravilhosa que nos ocorreu. Muito obrigado por essa noite. Que assim seja.